Na Idade Média, especialmente na órbita do Islã, era bem comum que os judeus praticassem astrologia. Um conhecimento profundo dessa arte é evidenciado no Zohar e no Sefer Raziel, e a astrologia é frequentemente referida na poesia litúrgica medieval, nas obras de poetas como Khalil e Ben Gabirol. A astrologia não é uma ciência, quer dizer, não tem evidências que o signo do zodíaco realmente se correlaciona com a personalidade de alguém. A astrologia atribui significado à colocação do Sol, da Lua e dos planetas dentro de 12 seções do céu, que são os signos do zodíaco. Você provavelmente conhece o seu signo solar, que é o signo mais famoso do zodíaco, aquele que a pessoa pergunta, qual é o seu signo? E você responde, que no meu caso é Libra, mas eu não sou uma pessoa muito da astrologia, mas quem sabe hoje eu não mudo de ideia, mesmo não sendo muito fã, sei qual é meu signo e até meu ascendente, que é em Touro. E tudo isso é baseado onde o Sol estava no seu aniversário, onde a Lua estava no dia que você nasceu, todas essas coisas. E esse conhecimento, tudo isso é adicionado no seu mapa astral. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Será que tem mapa astral judaico, talvez? Bom, eu sou Anita Efraim, sou jornalista, fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data. Eu gosto de astrologia. E hoje a gente vai falar disso, né? Que é o que millennial gosta. Astrologia e curas e outras místicas. Para isso a gente chamou a Rafaela, desculpa, já tô aqui sendo íntima. A Rafaela Carnevale, nome de solteira, porque muita gente conhece assim, mas a Rafaela Temple, que mora em Israel. E ela é terapeuta de Energy Healing, kinesiologia e especialista em espiritualidade judaica. Rafa, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada que vocês me chamaram aqui, uma honra. E a minha voz está um pouquinho rouca, mas tudo bem. Seja muito bem-vinda. Bom, a gente sempre começa do começo, né? Então, me conta como é que esse lado voltado para a espiritualidade te ajudou a encontrar o seu judaísmo. No Brasil, eu estudei em colégio ortodoxo e gostava muito de coisas energéticas. O que eu quero dizer? Sei lá, quando eu via rituais de determinadas religiões, ou falar de pedras, ou o signo mesmo, do zodíaco, eu adorava acompanhar e ler sobre essas coisas. Mas eu não tinha conhecido isso dentro do judaísmo. Quando eu saí, né, da escola, eu não sei, eu tinha uma busca muito grande e eu buscava, assim, dentro né, da minha comunidade, do espaço onde eu estava, e eu não achava, como se eu não me encontrasse. E eu decidi passar um ano em Israel, e eu fui atrás disso, né, dessa sede, que era uma sede que eu sempre tive, que eu sempre gostei, assim, as pessoas que me conhecem de antes e têm mais intimidade, sabe, assim, que eu sempre fui mais desse mundo energético. Os meus programas começaram aí, sei lá, meditação da lua cheia no Parque Ibirapuera, galera, assim, da dança mais espontânea, o contato e improvisação. Então, eu sempre tive esse lado mais fluido, mais espiritual, mas eu queria canalizar para o meu judaísmo, porque eu não me saciava, né, com o que eu estava vivendo. Eu sentia que sempre estava faltando alguma coisa. Quando eu cheguei em Israel, eu comecei a buscar esse tipo de gente, essas pessoas. No começo, não foi a coisa mais fácil de encontrar no começo, mas eu sabia que existia. E aí, quando começou, aí eu fui conhecendo uma pessoa que conheceu outra pessoa e conheceu outra pessoa. E começou assim, eu descobri que tinha uma midrashá que era hippie. Então, você vivia numa midrashá que era vegetariana, só de mulheres, mas é muito engraçado que era um lugar com muitas pessoas que fizeram techuvá, né? Que se tornaram religiosas, ortodoxas, mas não tinha uma lei ali, era muita gente da galera dos anos 60, 70, então era muito cedo, você vê, assim, os senhores com o cabelo compridão, uma quipa toda colorida, e eles usavam aqueles coletinhos hippies, muitos músicos, então eu entrei num mundo e eu fui morar lá. Então, era uma caravana, não pegava direito a internet, era um lugar vegetariano, e eles falavam muito sobre centros energéticos pelo judaísmo, coisa que eu não sabia que existia antes. Então, eu fui aprendendo o judaísmo de uma maneira espiritual, que vem assim de dentro para fora, né? E eu estava acostumada muitas vezes de uma coisa que é mais de fora para dentro. Então, eu comecei a entrar nesse movimento assim interno. E foi muito bonito porque
eu senti que eu encontrei o que eu estava buscando. Então, por exemplo, nessa Midrashá, tinha música, aula de artes, e, sei lá, você escutava uma aula sobre a Parashá, né, a porção semanal. Mas não era só aquela história que aconteceu há 1000 anos atrás, não. Eles traziam ensinamentos que tinham a ver com a Hassiduta. A Hassiduta é como se fosse uma explicação da Kabbalah de uma maneira que você consegue entender e aplicar na sua vida. Então, você conseguia se enxergar nessa história e viver isso. Por exemplo, tinha também tinha aula de yoga, mas com a espiritualidade judaica. Então, o que eles fizeram, né? Não tinha a parte dos mantras do hinduísmo, mas sim eles falavam tudo como se fosse com uruá, como eu falo, uruá, com um sopro do judaísmo, assim. Então, era muito integrado, corpo, alma, alimentação saudável, as rezas era maravilhoso, assim, era muito lindo, assim, como eles cantavam, as mulheres dançavam, assim, era muito bonito, assim, e isso me marcou muito, e foi me levando a esse caminho de conhecer, assim, essa história do Energy Healing. Também eu conheci depois, né? Depois que eu passei por esse lugar, eu comecei a ver que tem esse tipo de curso aqui na comunidade ortodoxa, até ultra-ortodoxa, é aceito. E uma coisa que no Brasil ainda não é assim, nessas comunidades mais fechadas, muita gente acha que isso é proibido, que não pode, que está errado. Então, é muito legal que eu fui, eu consegui canalizar esse meu lado de terapeuta energética, né? Coisa que no Brasil não existe, ou existe. Não, sim tem. Acho que 1 ou 2 pessoas que fazem healing, mas não estudaram no Brasil. E, Rafa, antes da gente partir efetivamente para o que a gente começou falando na introdução, que é esse ponto da astrologia e outras questões espirituais, eu queria que você falasse um pouquinho, nos seus tratamentos e terapias, você fala bastante sobre meditação, reiki. Você se inspira nas fontes judaicas? E se sim, quais fontes? O reiki pelo judaísmo eu acho que não pode, porque tem outras simbologias, mas o healing, que é a cura energética pelas mãos, eu estou tentando pensar numa fonte que eu me inspiro. O Chabad, o Tanya, eu uso bastante para ler sobre os centros energéticos. Ele não vai falar especificamente sobre a cura energética em si, isso eu estudei mesmo no curso. É muito difícil, acho que, encontrar um livro que vai ensinar a técnica, porque isso também não é uma coisa que veio do judaísmo. O que eles viram? Que dentro da lei judaica, se você faz de um jeito que combina com o judaísmo, não é proibido. Então, com certeza é inspirado em outras técnicas ou outros povos, não sei de onde eles tiraram exatamente, mas eles trouxeram isso de uma maneira judaica, porque o sistema de centros energéticos existe pelo judaísmo, e é diferente do sistema dos chakras, que são 7, tem um sistema de 7 chakras. No judaísmo, eles falam que tem 12 sefirot. Então, é diferente, mas também é muito parecido. Aí, para ler mais fontes, na internet, se você procura Sefirot em inglês, você encontra bastante coisa, assim, aí você vê qual Sefirá, né, qual centro tem a ver com qual parte do corpo humano, onde se encontra, quais as cores desses centros energéticos, para, sei lá, se você quer colocar uma pedra ou se energizar sozinho. Então, você consegue ler um pouco mais sobre isso. Tem muito livro em inglês. Aí, em português, tem um livro chamado Anatomia da Alma, que vende nas livrarias judaicas em português, que é muito legal, que explica bastante sobre o corpo humano, os órgãos, e, né, dentro do judaísmo, da espiritualidade judaica. E aí, vou aqui para as minhas dúvidas do zodíaco, né? Qual que é a relação histórica entre a astrologia e o judaísmo, Rafa? E tem diferença entre esse mapa astral judaico para um mapa astral normal, sem a religião envolvida? Porque, aparentemente, essas duas coisas já estiveram conectadas em algum momento, né? Assim, pelo judaísmo, a gente tem o calendário solar-lunar, né? Então, ele tem a influência do Sol e a influência da Lua. Então, a gente vê que esses rituais que estão relacionados com a astrologia, eles ainda acontecem. Por exemplo, tem a reza da Lua cheia, que sei lá, os homens fazem na sinagoga. Tem também o ciclo da mulher, né? Toda essa história da mikve, na mikve, que dia cai, está relacionado com os ciclos da lua. E antigamente tinha muito dessa história de
Abraham, por exemplo, ele sabia olhar para os céus e ver as mensagens que estavam nas estrelas. E hoje em dia a gente vive menos isso, mas se você quer se integrar com isso, porque o que acontece? A energia, a astrologia, é algo que você consegue, se você entende o que está acontecendo cada mês que passa, você consegue entrar na energia desse mês e aproveitar o que ela pode trazer para você, seja uma limpeza, seja uma correção. Então, cada mês, pelo judaísmo, ele vai trazer uma letra específica, e as letras, né, do Aleph Beit, elas têm um significado mais profundo. Isso a gente pode encontrar no livro que se chama, Sefer Yetzirah, que é o livro da criação. Tem tradução para o português, eu não sei se tem explicação dele, mas tem a tradução. Em inglês a gente encontra mais material que se aprofunda na astrologia, mas então você consegue ver, né, que cada mês tem a letra que está relacionada com ele, o órgão que está relacionado com ele, e aí esse órgão também traz uma emoção que está por detrás desse órgão, o elemento, né, seja água, fogo, terra, água, ar, e o signo. E também representa uma tribo, cada mês representa uma tribo. Aí você estudando sobre isso, você consegue vivenciar, né, essa energia e se conectar com isso. Mas é uma coisa menos abordada. Eu acho que vem muito da pessoa ir atrás disso. E quando a gente conversou um pouco, Rafa, antes de gravar, você estava falando sobre essa questão do mapa astral, assim, que não é exatamente a sua especialidade, mas que você entende também um pouquinho disso. Então, quais que são as diferenças entre, eu vou fazer um mapa astral sem nenhuma ligação com o judaísmo e um que tem uma ligação com o judaísmo? O que eu posso descobrir de diferente nesse processo? O mapa astral judaico, eu sei porque eu já tirei, né? É assim, em relação a mapa astral pelo judaísmo, a diferença é que você vai calcular o horário que você nasceu, a sua data em hebraico, né? O seu aniversário judaico. Nisso que você está vendo o seu aniversário em hebraico, você vai aparecer que dia da semana você nasceu, e cada dia da semana representa um dia da criação, né, dos 7 dias da criação. Então tem uma energia diferente que acontece em cada dia, um elemento. E, além disso, tem a paraxá da semana, né, a porção semanal da semana, tem a porção semanal que você nasceu. Então, lendo essa porção semanal, você consegue se conectar com essa história e características suas que estão dentro dessa porção semanal. Então, não é só a história que está ali, é como essa história se comunica comigo. E aí, a porção semanal, ela é dividida nos 7 dias da semana. Então, por exemplo, você nasceu na segunda-feira, então foque na porção semanal da segunda-feira, na mensagem que tem aí para você. Também, pelo judaísmo, a gente não vê o futuro, isso é uma coisa mais proibida. Então, sei lá, se você vai fazer astrologia com alguém que não entende, assim, que faz do outro jeito, às vezes ele pode falar de influências do futuro para você. E o judaísmo, ele permite essas coisas só para você se autotrabalhar, para você se conhecer melhor. Porque a Torá fala que a gente está além do mazal, além da sorte. Então, se eu ler que, sei lá, semana que vem pode ser que vai cair uma pedra na minha cabeça, eu posso dar tão presa nisso que a pedra vai e cai. Mas se eu tô me conectando com a energia só para eu me conhecer melhor, eu ser uma pessoa melhor, eu não tô presa a nenhuma superstição, porque, por exemplo, o judaísmo acredita que se você faz uma boa ação e estava predestinado que você ia cair na rua, às vezes essa boa ação você nem caiu na rua e você nem sabia que você ia cair. Então, não é assim, não faz muito sentido ir atrás de projeções do futuro. E aí, deixa eu perguntar uma coisa, assim, que eu sempre pergunto para várias pessoas, tá? Nessa visão, assim, de mundo, Rafa, o que você acredita? Você acredita que Deus sabe aí dos nossos caminhos ou que a gente tem esse livre-arbítrio para construir? Porque eu acho que muito desse esoterismo é tentar descobrir isso, né? Eu acho que, assim, né, Hashem, Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer, mas eu posso estar mais alinhada com... como eu falo, com o divino, né? Eu posso estar mais alinhada com a vontade dele, com a voz dele na minha vida, para tomar decisões. E se eu estou alinhada, eu vou, como eu falo, eu vou de encontro com o divino nas minhas decisões. Então, elas vêm as minhas decisões, o meu livre-arbítrio, ele está vindo muito mais de uma conexão interna do que estar simplesmente vivendo e não sei.
assim. Rafa, eu queria que você falasse um pouco sobre a Cabala. A astrologia acaba tendo, né, uma relação com a Cabala. O que é essa relação? Onde da Cabala a gente encontra aspectos da astrologia? Nesse livro, que se chama Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, ele vem trazer para a gente todas as influências, né, da astrologia na nossa vida, na nossa personalidade, nos elementos do nosso corpo. E também o Zohar. O Zohar tem em inglês, não sei se tem em português, é um livro mais complicado, mais difícil de entender do que eu acho do que o livro da criação, que também é muito difícil, mas nessa área a gente encontra. O que a Hassidut fez, por exemplo, o Rabat, que traz o Tânia, ou o Breslov, né, a linha Breslov, que não sei, acho que não tem no Brasil, mas tem bastante aqui em Israel, eles explicam a Kabbalah, eles explicam o Zohar de uma maneira que a gente consegue entender melhor. Então, você pode procurar no Zohar, livro da criação, ou na Hassidut. Hassidut é, né, os Hassidim. E, Rafa, acho que talvez tenha gente que está ouvindo a gente, que mora no Brasil, que nunca teve oportunidade de ter o contato com esses temas mais voltados para o judaísmo, né? Então, pessoas que amam essa questão do zodíaco, da astrologia, querem se conectar com a espiritualidade, mas não acham tanto o caminho, por a gente ter uma limitação, digamos assim, entre aspas, do que é o judaísmo na diáspora. Você que tem as duas experiências, o que você recomendaria para essas pessoas procurarem para começarem esse caminho de encontrar essa espiritualidade mais ligada ao judaísmo, estando no Brasil, tendo essa limitação de experiência? Eu acho muito legal estudar o Tânia, que é o que os Chabad ensinam, que é bem legal, que explica a estrutura da alma, explica, por exemplo, o caminho da alma antes de vir para a Terra e quando ela desce para a Terra. Então, o Tânia é bem legal para a pessoa conseguir né, se conectar com esse lado mais místico e que traz um propósito maior. E aí a pessoa começa a entender também que a criação é um sistema, né? Um sistema que a Hashem se comunica com a gente, o divino se comunica. Então, como é uma comunicação, eu entendendo como ele se comunica, por exemplo, como foi a criação antes dos 7 dias da criação, eu entendendo essa comunicação, né, essa troca, eu consigo muito mais viver essa espiritualidade. Também acho que procurar livros Breslov, ou esse livro Anatomia da Alma que eu falei, hoje em dia nas livrarias em português, né, tem muitos livros que são meio desconhecidos, mas se você vai lá, sei lá, não sei, tem algumas livrarias, mas se você vai, você de repente encontra um livro de meditação judaica, tem um livro, né, que se chama Meditação Judaica, do Aryeh Kaplan. Ou para quem entende inglês, eu gosto muito o Breslov, né? A linha Breslov fala da Idbodedut, que é um tipo de meditação que eles fazem bastante aqui em Israel. Então, acho que a pessoa, ela sozinha vai construindo, assim, esse templo interno, né? Essa conexão interna, mesmo estando, né, no Brasil. E me seguindo no Instagram. Mas aí dá o serviço para a gente, Rafa. Qual é sua arroba no Instagram para as pessoas te seguirem? @Refaela, com R-E, Tempel, T-E-M-P-E-L. Por que Refaela? Porque meu nome em hebraico é Refaela, que vem de Refuá, que significa cura. Então, eu gosto muito do meu nome em hebraico, aí eu uso ele. Né, assim, ativar a essência desse nome, que me chamem assim, então isso também ativa em mim, e é o meu trabalho. Então, podem me seguir pelo Refaela de cura mesmo. Adorei. E bom, a gente tem vários ouvintes aqui do nosso podcast que não são judeus, mas que gostam muito das temáticas que a gente traz, e que tem muita gente que é interessada em Cabala. E aí a gente vê, né? A gente vê em todos os lugares do mundo, tem centros de Cabala grandes e que são abertos para uma comunidade maior do que a comunidade judaica. Por que é possível seguir a Cabala mesmo não sendo judeu, Rafa? Porque a espiritualidade, né? Assim, Hashem, Deus, criou todos na semelhança dele. Então, todo mundo foi criado pelo mesmo Deus. E a pessoa que quer, sendo judeu ou não judeu, quer entender melhor como melhorar a sua relação, a sua conexão com essa força maior e com os poderes da alma, né? Que isso dos centros energéticos é uma coisa que só judeu tem. Todo mundo tem esse sistema de centros energéticos. Então, a cura, ela é para todo mundo. E quem quer ter mais clareza
e se conectar, né, se alinhar com o universo, né, o universo, eu digo assim, com as forças do universo que a Hashem colocou e a vitalidade que está na natureza, isso é aberto para todo mundo, né, e eu acho que quando a gente vem falar de espiritualidade, vem muito de um lugar de amor, de não julgamento, o contrário de quando você está só religioso, que aí quando você está religioso e falta espiritualidade, você fica meio assim, um corpo sem alma. Mas, se a gente vê isso da Kabbalah, que vai falar como eu falo? Dos 13 atributos, né, de misericórdia, a gente vê que o atributo maior de Deus é o atributo da misericórdia, né, de olhar o próximo com compaixão. Então, a espiritualidade, no final das contas, ela só faz a gente ver assim, como, né, a gente tem um brilho interno e como a gente tem que enxergar que o outro também tem um brilho interno e assim a gente se unir, independente das nossas diferenças. E claro, né, que quem segue um caminho vai continuar seguindo dele, mas com um olhar do mundo mais refinado, assim, mais bonito, não aquela coisa de preconceito e sei lá, essas coisas que não fazem bem. E, inclusive, já falando sobre isso, acho que uma versão que eu gostei muito desse termo que você usou, de um judaísmo religioso, mas sem alma, ele tem muito esse tom de Deus como um ser a quem a gente tem que temer. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa visão diferente do que é Deus para a gente, sem a gente ter que temer Deus, mas admirar essa força maior. Como que você mudou essa concepção ao longo dos seus estudos? E queria que você contasse um pouco como você vê essa figura de Hashem hoje na sua vida. Sim, legal. Esse é um tema legal. Sobre Hashem, né, existe, né, quando a gente lê textos e fala, né, da fúria de Deus e do, sei lá, das clalot, como eu vou falar clalot em português? Tá, eu vou de novo, tá, Ni? Só vou lembrar das palavras em português. Ni, adorei a pergunta. Sobre esse temor de Deus, eu acho que quando você começa a entrar num caminho de amor, né, de conexão interna, a gente percebe que o temor, né, de Deus, ele só vem, um respeito, no sentido... você tem uma conexão muito boa com seu pai, ele é uma pessoa que você admira muito, e você não quer decepcionar ele. Então, vem desse lugar, né? É um temor, né? É um respeito, uma admiração que vem de um lugar de amor. E não daquele lugar de, tipo, não... você quer fazer a vontade dele por ele ser um amor, uma coisa muito grande que você não quer perder a conexão. E não porque você está com medo de, sei lá, o que vai acontecer na sua vida e você vai parar no inferno. Vem muito de tipo, eu estou conectada com essa fonte, né, e eu não quero perder essa conexão. Então, é assim que eu enxergo isso na minha vida. E eu acho que quando a gente, sei lá, perde esse trabalho que vem de dentro, né, a religião não fica uma coisa legal, ela fica uma coisa oprimida, porque eu sou ortodoxa, né, se você for ver assim, eu cubro o meu cabelo, eu cumpro as coisas, né, de recato, mas veio de dentro. E teve momentos na minha vida, sei lá, que eu não tenho uma linha específica. Eu tô na ortodoxia, mas eu vou assim, eu gosto do Breslov, eu gosto do Rabat, eu gosto da Teleomia, eu gosto de muitas coisas. Então, eu não me defino em uma coisa só. Sim, eu sei que eu cumpro. Mas, vezes que eu fui para um caminho que não tinha a ver comigo, e eu me senti mais religiosa, né, do que espiritualidade. Então, você não está vivo. E a Torá, que a Kabbalah vem falar que a Torá é a água. Então, se você tem uma Torá viva, né, você sente que é como se fosse água, uma coisa que te traz vitalidade, te traz leveza, um olhar bom sobre você mesmo, né, que você é uma faísca, né, divina, e um olhar bom para os outros. E quando você não está conectado com a espiritualidade, então você fica pesado, preconceituoso, e não alinhado, na real, né, com o atributo maior de Deus, que é a misericórdia, o olhar bom para tudo e para todos. Vou até falar aqui, John, de uma coisa que eu estava lendo aí nas últimas semanas, né, que a nossa geração é uma geração que é muito estressada, né, vamos colocar geração Z e vamos colocar millennials, né? E, curiosamente, nós somos essa geração que mais utiliza de esoterismos e astrologia em bastante tempo. Eu não sei quem está acompanhando esses números, mas isso era um artigo do The Atlantic, que é aí uma
é uma publicação renomada nos Estados Unidos, e isso me chamou muita atenção. E eles estavam trazendo essa ideia de que a gente precisa de algum tipo de solidez num mundo que hoje ele é bastante caótico e deixa a gente muito, muito estressado, né? E aí, Rafa, eu queria saber, né? Por que você acha que a gente, como humano, como geração, como sociedade, a gente tem essa necessidade de recorrer, né, a astrologia, ao esoterismo, a essas novas versões de espiritualidade? E o que é talvez essa lacuna que essas práticas preenchem? Eu acho que muda muito, assim, dessa geração para gerações passadas, é que as pessoas não estão se contentando, não digo todos, mas muitos, em, por exemplo, só fazer psicólogo. Eles querem uma coisa a mais, eles querem movimentar a energia, e ficou né, é uma moda também, e é uma coisa que existe pelo judaísmo também, por exemplo, os cristais e coisas assim. Então, eu acho que essa lacuna vem primeiro, né, que antes da gente ser criados, a gente estava grudado com o divino, a gente estava acolhido nessa luz, e a luz, assim, quando a divindade ela está revelada, tá tudo claro, não existe ansiedade, não existe solidão, porque a gente está lá nessa coisa acolhedora, que aquece a gente, que é lindo. Então, essa falta já vem da alma ter que vir para o mundo. Então, é uma coisa, assim, é uma sede interna que o ser humano tem. E cada alma sente de um jeito, porque, falando sobre Kabbalah, a gente veio do Adam Arishon, né? O Adam. Falam que todas as almas vêm de uma parte do corpo do Adam Arishon, né? Do Adão. Então, cada um vem de uma parte do corpo. Então, por exemplo, sei lá, alguém que veio da mão direita tem a ver mais com tais inteligências. Alguém que veio do coração tem mais... Então, tem gente que vai ter uma sede muito maior por esse tipo de espiritualidade, que vem de um ponto de profundidade, né? E tem gente que vai se conectar mais com a parte do intelecto e mesmo menos dessas vivências, né? Cada um com o seu jeito. Mas, hoje em dia, eu também sinto que essas gerações, por o mundo estar muito caótico e a corona, de repente essa sede começou a falar muito alto e as pessoas começaram a buscar e a buscar. Tanto que eu estudei a minha cura energética, eu estudei há 6 anos atrás. No começo as pessoas falavam, nossa, que engraçado isso que você estudou. Eu não tinha tantos pacientes como eu tenho hoje. Hoje em dia é tipo, nossa, que legal, você estudou healing. Então, realmente você vê que é a linguagem da galera. Eu não sou mais tipo, nossa, ela foi meio maluquinha. Não, hoje em dia é tipo, uau, que legal, você estudou healing, cura energética, e é uma coisa procurada. Então, não sei, eu acho que vem muito assim, da profundidade da alma das pessoas, também cada vez mais um ocultamento, né, do mundo espiritual, porque a pessoa está muito com poucos momentos de introspecção, né, a galera está muito no celular, muito em mil outras coisas, e não sei, eu acho que veio disso, assim, veio de uma falta muito grande e também de uma profundidade que talvez essa geração conseguiu trazer para fora. Rafa, você fala bastante de cura e apresenta caminhos menos tradicionais para essas terapias. Você fala de meditação, já vi você falar de acupuntura, por exemplo. Onde que esses temas e o judaísmo se encontram? Eu estudei algumas coisas. Então, assim, a parte da cura energética pelas mãos, né, que é cura sob imposição de mãos, e os centros energéticos é uma coisa. Aí, eu estudei também uma kinesiologia, que é, né? Você estuda os meridianos do corpo humano, que tem a ver com a medicina chinesa, não está relacionado com o judaísmo, e eu verifico com o pêndulo, né, quais as emoções ou crenças do subconsciente que essa pessoa tem. Então, eu misturo os dois. Eu primeiro faço um diagnóstico, vendo o subconsciente da pessoa, vendo as emoções de cada órgão, e a Kabbalah fala dos órgãos, as emoções, o Zohar, mas não é a metodologia que eu estou usando nesse primeiro momento, né, no diagnóstico. Depois a gente faz, muitas vezes é uma crença negativa do subconsciente, a gente faz isso de afirmações positivas, que é uma coisa que eu também percebi que está bastante, que está assim, tá bem na moda, então eu identifico uma afirmação, né, que vai comunicar com essa pessoa. Às vezes são frases que têm a ver com espiritualidade, por exemplo, a gente viu que a crença, eu não me permito, sei lá, eu não permito a minha cura, sei lá. Então, sei lá, eu acredito que, como é?
existem frases que estão ligadas à espiritualidade e frases que não, e tem muito a ver com a pessoa que eu for trabalhar. E a acupuntura, o que é? Eu estudo medicina chinesa aqui em Israel. Eu estou no 3º ano da faculdade. O que eu acho incrível é que eu eu estudo pela medicina a filosofia chinesa. É uma faculdade só de mulheres, tem mista, tem só de mulheres, aqui em Israel tem para todo mundo, isso é muito bom. Então, eu estudo medicina chinesa, assim, com a filosofia chinesa, que você verifica a língua e o pulso. Mas o que eu achei incrível, que eu descobri depois, que o Zohar vem falar do pulso e da língua. Então, assim, pelo pulso, pela Kabbalah, que não é o que eu vejo pelos meridianos, mas eu descobri que os centros energéticos você também pode escutar pelo pulso e também verificar pela língua, ou pela íris, e isso é muito incrível. O Zohar vem falar disso. Mas eu não estudei isso pelo judaísmo. Só que cada vez mais eu venho descobrindo isso no judaísmo. E as pedras, por exemplo, eu estudei cura com pedras. Isso sim, você usou atrás e a professora trouxe, né, de uma maneira acessível para a gente. Então, as pedras, a gente consegue ver o significado, o poder das pedras vindo da Torá. Tanto que, olha, engraçado, quando a gente foi estudar isso, a gente foi para Benebra, que é um bairro, assim, ultra-ortodoxo, assim, mesmo. Benebra que é muito religioso. E a gente foi na casa de uma senhorazinha, e que ela vendia as pedras, explicava o significado das pedras e como se curar com as pedras. Então, isso veio da parte assim, mais judaica. Só que o legal aqui é que eles não veem isso como uma coisa proibida. E o que acontece muito no Brasil é que, por falta, acho que, de informação mesmo sobre a lei judaica, as pessoas proíbem ou não têm acesso a isso. Então, a pessoa que gosta desse lado energético, muitas vezes se sente de fora. Mas poderia ser o contrário, ela podia falar, nossa, se encontrar justo nesse lado energético dela, que é uma coisa que o judaísmo traz muito. Então, é mais você que vai juntando algumas peças, assim, algumas coisas você traz a sua experiência na Midrashá, mas outra são peças que você vai juntando das suas experiências. Sim, porque depois que eu estudei esses cursos, eu comprei vários livros. Por exemplo, tem os livros que falam dos centros energéticos, mas vão aprofundando em relação à consciência, à supraconsciência. Então, cada vez mais eu vou lendo e vou adicionando isso, né, a minha técnica ou a minha visão do corpo do ser humano. Não sei, é um caminho que não tem muito fim. Assim, quando você entra nisso, você só vai, assim, vai indo. Bom, e Rafa, para a gente fechar aqui, eu adorei todas essas coisas, acho que você trouxe tantas coisas lindas, eu tô aqui pensando sobre várias não sei. Tá pensando aqui quando marcar uma emocionada. sessão com a Rafa já. E aí, minha pergunta é, para a gente se despedir, qual que é a diferença entre religiosidade e espiritualidade hoje em dia? A religiosidade, ela existe, né? E a espiritualidade, ela aproxima você, né, do judaísmo de uma maneira, de um ponto interno, da sua faísca divina, se comunicando com essas observâncias, os rituais, se comunicando com essa força maior. É claro que, como a gente está, né, a gente está no exílio, por assim dizer, a gente não vive o tempo inteiro com a clareza do divino. É um jogo de pique-esconde. Mas você sabe que o que você está cumprindo veio desse ponto interno, ele faz sentido para você, ele te ilumina e ele te traz uma clareza, né, uma leveza. E a religiosidade, eu não falo que a religiosidade é uma coisa ruim, mas sem a espiritualidade, então você começa a colocar muitas leis na sua vida e muitas observâncias na sua vida, mas que elas não estão fazendo um sentido para você, ou elas não estão vindo de um ponto maior, e aí você não está refinando, né, os seus centros energéticos, você não está realmente entrando em comunhão, né, com o universo, com o Hashem e com essa comunicação energética. Muitas vezes você está colocando sobre si coisas que no final não te fizeram feliz, né? E muita gente fala, então acha que não se encontrou nesse caminho, mas o foco poderia ter sido outro, sabe? Antes de, sei lá, a pessoa, não sei, decidir comer caché, tá?
ela poderia ter, sei lá, começado a fazer um momento de introspecção à noite, e aí depois e depois tomar esse passo. Ou não, né? Cada um é de um jeito. Mas eu acho que essa é a diferença da espiritualidade e religiosidade, que um não deveria existir sem o outro. Mas, como em qualquer, né, lugar e movimento, sempre vai ter gente mais iluminada, menos iluminada, e as pessoas que podem trazer essa luz, sei lá, eu acho que a pessoa ela tem que tentar espalhar essa luz, esse novo movimento. Tanto que o meu Instagram, eu poderia falar em hebraico, em inglês, para atrair gente né, de Israel. O meu interesse como clientela é muito mais as pessoas assim de Israel, no meu horário, do que o Brasil, mas eu gosto muito de compartilhar a espiritualidade judaica para o público do Brasil, porque eu sinto que é uma sede que falta, e é um jeito legal de mostrar uma realidade diferente. Bom, pessoal, então vocês, assim, já têm o Insta da Rafa, vocês já têm o site dela, que é rafaelatempel.com, correto? Correto. Faz tempo que eu não mudo esse site, eu vou até entrar nele, dar uma olhada. Bom, vocês já têm o contato dela, vocês podem aí marcar uma sessão. A Rafa é terapeuta de Energy Healing, de kinesiologia, e ela é especialista em espiritualidade judaica. Rafa, muito obrigada por ter passado esse tempinho aqui com a gente. Realmente foi um tempo, assim, cheio de inspiração para começar a minha semana aqui. Acho que para a Anitta a mesma coisa. Obrigada, gente, muito, muito grata, de coração. E que, né, muita luz em todas as jornadas e do jeito que você é, sem mudar quem você é, né? Se conectando com a luz, com a sua personalidade, sem perder a sua essência. Bezrat Hashem. Demais. Rafa, muito obrigada por falar aqui com a gente. E lembrando a todo mundo que o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta que vem, gente. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau.